se pudessem se chegar mais à frente. E boa noite também você que vai acompanhar o nosso culto pela internet, pelas redes sociais. E nós vamos dar início a mais um culto de fé e milagres, com a campanha do mês de setembro em toda a Sara Nossa Terra, do tema O Poder da Oração. Também com a campanha 7 Semanas para o Seu Milagre. Então, para que você consiga o seu milagre, e seja na primeira ou na última semana, a chave é oração. E nós estamos exatamente numa campanha no poder da oração. E esse culto, ele é de fé e milagres. Então, para que aconteça o seu milagre, precisa ter fé e precisa ter oração. Então, o mês de setembro é um mês que a gente comemoramos a independência do Brasil, e cada um provavelmente até tenha alguma área na sua vida que você precisa se libertar, tornar-se independente fisicamente, espiritualmente, financeiramente, em alguma área da sua vida que você também queira que algum familiar ou uma outra pessoa que você está intercedendo, só tem uma maneira, é através da oração. Então, eu gostaria, antes de nós orarmos, ler João 15, 7. Jesus diz assim: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Percebam que tem duas condições. Primeiro, tem que permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Então, não é só pedir que nós vamos receber. Nós precisamos nos conectar, estarmos ligados diretamente ao Pai através da oração. E é isso que nós vamos fazer nesse culto. Nós vamos, além das orações, nós vamos consagrar as nossas vozes através dos louvores. Por isso, eu convido a todos, vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar mais um culto diante do Senhor, esse culto de fé e milagres, nessa campanha do poder da oração. E haja poder na oração, que nós sabemos que tudo aquilo que nós pedimos, e como nós lemos, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. E essas palavras estão na Bíblia em vermelho, que foi o seu próprio Filho quem revelou para nós. Por isso nós colocamos diante do Senhor todos os irmãos que estão aqui, todos os irmãos que estão em casa, a nossa liderança desde Brasília, os nossos bispos, nossos pastores, e nós liberamos os teus anjos, Pai, para que se retire do nosso meio todo espírito que possa atrapalhar essa reunião, porque essa reunião não pertence a eles, essa reunião pertence ao Senhor. Aqui vai ser falado simplesmente, somente as tuas palavras. O Senhor vai usar os bispos, os pastores, os levitas, todos que estão envolvidos nesse culto, nós colocamos diante do Senhor para que nada saia errado. E tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos começar esse culto louvando ao Senhor e dando uma salva de palmas a eles. Amém? Sobre as montanhas e
aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Chama a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se eu não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Chama a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor existente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tens o poder De curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real.
posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Declare. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Fecha seus olhos, querido. Você que está em casa nos assistindo. Pensa um pouco no que acabamos de cantar agora. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E eu sei, você sabe, que um dia Ele vem para nos buscar. Esta é a confiança. Esta é a palavra dEle empenhada na vida daqueles que se dobraram ao senhorio de Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor, Deus amado, pela vida do teu filho, que foi trocada por mim. Eu que merecia a morte, agora eu tenho vida. Jesus não merecia, mas Ele se fez pecado, e Ele perdoou o nosso pecado. Ele nos libertou das trevas, Ele nos libertou das garras do inferno, e colocou-nos diante do Senhor, Pai, como pessoas santas agora, como pessoas justificadas pelo sangue dEle, e como pecadores mesmo nesta carne, nós podemos adentrar o Teu santuário, honrar o Teu nome, glorificar, exaltar, adorar, na Tua presença, como estamos fazendo agora. Pai, que é isso? Eu não entendo. Nenhum de nós entende aqui. Mas uma coisa nós sabemos: nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e agora nós cremos na segunda vinda, nós cremos na redenção, nós cremos no perdão do nosso pecado, nós cremos no passaporte que nós temos para a eternidade. Nós cremos que somos do Teu Espírito, guiados pelo Senhor, pela Tua palavra em nossa vida, e continuaremos Te adorando, agora e sempre, porque assim diz a Tua palavra. E enquanto houver eternidade, que nós não temos ideia do que seja, nós estamos na Tua presença para Te adorar, só para Te adorar, só para Te adorar. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus, porque estamos enfrentando dias dos piores possíveis, porque segundo Timóteo, capítulo 5, deixa muito claro tudo o que está acontecendo. Oh Deus, tem misericórdia do Teu povo, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Oh Deus, coloca a Tua mão sobre a nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nossa finança e, acima de tudo, a nossa vida espiritual. Não vamos deixar que o diabo roube nada do que foi colocado em nossa vida, porque nós temos uma certeza: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor, Pai, em todos os tempos, agora, aqui também, nós Te adoramos e Te bendizemos. Amém e amém. Amém, querido? Você crê nisso? Você crê que você tem passagem livre para a eternidade? Então dá uma salva de palmas ao Senhorio de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Pode sentar-se, querido. Ouvindo essas músicas de esperança, de vida, de fé, de olhar para o futuro e saber que eu estou na mão do Senhor, na minha mente veio o Salmo 46, que eu vou ler na íntegra. Esse salmo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só, a terra mude, os montes se entrem e transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam, se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele se levanta a sua voz e a terra derrete. Misericórdia. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você percebeu? Olha o mundo. Está do jeito que está, cabeça virada. Chegou ao meu conhecimento hoje. Está rodando na internet por aí. No Chile estão fazendo casamentos gays, mas com crianças. 2 homens casando. Aí no fim da reunião ali, eles deixam os meninos se beijarem. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Esse é o mundo que está falando aqui, no Salmo 46. Mas, diante de tudo isso, a terra se derrete, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então, querido, nós pertencemos a esse Deus. Nós não somos, querido, por favor, presta atenção no que você vai ouvir. Nós não somos um povinho botado a escanteio. Nós não somos aquelas pessoas que o mundo acha que nós somos. Ah, ele é bobo. Fica crendo nesse Deus. Ele não vive a vida. Ele não goza dessa vida. Olha que fulano, olha Beltrano. E aí, ainda vem aquelas pessoas da nossa família, agarrada ao passado, e diz que quando nós servimos a Deus, viemos para a igreja, batizamos, nós estamos traindo o avô, a avó, os descendentes. Meu Deus, eu fico com a pena, porque essa pessoa, se ela não se converter, lá no inferno, tudo que ela pensou da igreja, tudo que ela pensou de mim e de você, vai refletir na vida dela lá no inferno. Porque lá há pranto, e o que mais? Você já viu alguém plantear e ranger os dentes? Eu nunca vi. E nem quero ver. E também não quero imaginar. Deve ser a coisa mais horrível do mundo, o arrependimento. Eu arrependi já de algumas coisas que eu fiz. De menino, mesmo depois de casado, não fiz bobagem com outra mulher, mas no criar os filhos eu deixei a desejar, não sabia, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Vem o arrependimento. Gente, é ruim, não é? Quem daqui concorda comigo que o arrependimento é ruim? Todos nós temos algo na nossa vida que nós nos arrependemos. Aquilo é constrangedor. Então, aí quando você vê esse arrependimento na mente, aquela coisa do passado, alguma coisa, oh Deus, obrigado, porque o Senhor já me perdoou. Eu estava na ignorância, eu estava na escuridão, eu não tinha na época o entendimento que eu tenho hoje, mas eu te louvo, Pai, porque eu sei que tudo isso é passado e o Senhor fez tudo novo. Glória ao teu nome por tudo que o Senhor fez. Nós temos uma saída. E lá no inferno, a pessoa vai sair da onde? Está estabelecido. Deus estabeleceu. Os que creem estão na glória junto com o Senhor Jesus. Os que não creem vão para o inferno. Não existe. Esse negócio de purgatório, deixa até para lá, não vamos nem falar nisso. Isso é bobagem. A Bíblia não dá meio caminho. A Bíblia diz: céu, céu, inferno, inferno. Certo, certo, errado, errado. Então, querido, nós estamos na mão desse Senhor, que em meio à turbulência, a terra está horrível, mas Ele faz derreter a terra vai derreter. E o que vem pela frente aí, no milênio, quando Jesus voltar, misericórdia.
deixa para lá, não vamos entrar nesse assunto. Mas o fato é que nós somos do Senhor e nós temos o Deus nosso como refúgio na vida espiritual, no natural, na saúde, na finança, nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, amém? E sendo Ele refúgio e fortaleza, nós vamos dizimar, ofertar na casa do Senhor agora, e sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu e você não somos diferentes. A gente crê, mas o diabo sempre joga, e mesmo na nossa carnalidade, nós ficamos desconfiados. Precisa fé, precisa lutar contra o nosso coração para poder crer no que a Bíblia está dizendo. Sim ou não? E que luta, quem? Todo dia, toda hora, todo momento. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente. Mesmo nessa hora de incredulidade, Ele está conosco, porque Ele nos conhece. E o Espírito dEle habitando em nós, Ele vai nos dar força, entendimento, coragem, sabedoria e fé para rompermos as nossas tristezas, as nossas dúvidas, tudo aquilo que vem assolando. Deus é conosco. Vamos orar agora e vamos ofertar a Deus. Pai, como é bom confiar no Senhor. Como é bom ter a Tua palavra como única regra de fé e prática na nossa vida. Por isso que nós estamos de pé. A Tua palavra nos sustenta. O Teu amor é tão grande por nós, que em meio à tribulação, nós buscamos o Senhor e encontramos. Porque quando buscamos, quando pedimos, quando batemos, o Senhor nos atende. E não tem horário, qualquer hora, qualquer momento. E o Seu Espírito em nós nos leva à vitória, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio na finança. O Senhor é refúgio na vida de cada um de nós, na nossa casa. O Senhor é refúgio na igreja. O Senhor é refúgio na nação. O Senhor é refúgio, Pai, em todas as circunstâncias. Basta crermos. E nós temos crido e nunca vai faltar o pão, nunca vai faltar dinheiro na nossa mão. E se alguém aqui, Pai, está precisando de um trabalho, de uma remuneração maior e um reconhecimento melhor, de gerente, de patrão, seja lá de quem for, abre o céu sobre essa vida agora, Pai. E sobre aqueles que estão em casa nos ouvindo também. Deus, as injustiças caiam por terra agora, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus de justiça, e a Tua justiça não falha. Nós recorremos a ela, para que possamos ser abençoados, porque o diabo sempre quer colocar barreira, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor, nós repetimos isso, em alto e bom som, para todo inferno ouvir. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E nós aquietamos o nosso coração, dando glória ao Senhor, para sempre, para sempre. Amém e amém. Querido, você tem algo para colocar no altar do Senhor? Traz agora, Deus vai lhe abençoar. Chamar o nosso irmão Roberto, ele vai trazer uma palavra. Vamos, tem crianças para sair, vão sair lá as criancinhas com as tias, vão na bênção, na paz. Deus vai falar o coração de vocês, em nome de Jesus, e o que vocês aprenderem hoje, não vão esquecer, o diabo não vai roubar, em nome de Jesus está proibido. Dá uma salva de palmas a Jesus pela vida do Roberto. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Estamos na campanha O Poder da Oração. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês relacionada a buscando a nossa fortaleza. Quando nós falamos em fortaleza ou buscamos essa palavra na Bíblia,
Tem vários versículos. O pastor acabou de ler um aqui. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 31, 3. Porque tu és minha rocha, a minha fortaleza, que por amor do teu nome, guia-me em caminhos. Mais um aqui, Salmos 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. E tem vários versículos que a Bíblia traz à nossa mente, que Deus é a nossa fortaleza. Quando nós falamos em fortaleza, nós lembramos ou trazemos à nossa memória o quê? Uma segurança, sim ou não? Quando nós vimos um lugar muito grande, uma casa grande, um lugar grande, nós falamos assim, nossa, essa casa parece uma fortaleza. Quando a gente olha um lugar muito trancado, não é? Você olha aquela segurança, aquelas câmeras, você fala, nossa, essa empresa, esse lugar está parecendo uma fortaleza. Olha a altura desse muro. Então nós ligamos a fortaleza à segurança. E quando nós ligamos a segurança, nós ligamos a convicção. E a convicção é aquilo que o diabo quer roubar de cada um de nós. O diabo, ele quer tirar da minha mente e da sua mente o que é a convicção naquilo que é fortaleza na nossa vida. A fortaleza na vida de um cristão é confiar em Deus. A fortaleza na vida de um cristão é você acreditar que independente da situação que você está passando, você serve a um Deus que pode mudar aquela situação. E eu quero usar aqui um exemplo de Davi. Em um momento da vida dele, que Davi já tinha lutado, já tinha vencido Golias. Davi já tinha levado ao nome dele, a um nome de conhecimento perante o povo, perante até o rei. E de repente chega um momento na vida de Davi, que Davi começa a ser perseguido por Saul. E é tão interessante que eu estava lendo Salmos esses dias, e eu venho lendo, eu estava lendo Salmos e Apocalipse, eu estava andando na Bíblia. E eu comecei a tentar entender a mente de Davi. Eu comecei a pensar, quem é Davi? Falei, porque Davi era um cara muito convicto. Davi era um cara que ele tinha um pensamento muito certeiro naquilo que ele cria. Independente da situação, Davi ele até passava por situações difíceis. Davi até passava por circunstâncias que traziam dificuldade à vida dele, mas Davi não vivia por aquilo que sentia, mas sim por aquilo que ele acreditava. E às vezes o diabo ele usa a minha vida e a sua vida, ele coloca na nossa vida coisas que nós começamos a viver por sentimentos. E a sociedade hoje, até nós mesmos cristãos, nós hoje somos cobrados de muitas coisas, sim ou não? O seu trabalho você é cobrado na sua família, você é cobrado pela sociedade, você é cobrado pelo seu passado, igual o pastor colocou aqui. O diabo ele entendeu que se ele colocar nas pessoas esse sentimento de cobrança, ele não precisa mais ficar trabalhando muito. Se ele colocar essa sementinha de cobrança no coração do ser humano, ele fica à busca de outras pessoas para ele fazer isso. Por que que cresce o índice de pessoas que passam por psicólogo? Porque a maioria das pessoas não consegue mais dominar a mente. E o interessante é que antigamente, quando falava em psicólogo,
crente não passava por psicólogo. Lembra disso? Eu nunca vi falar lá atrás que crente passava por psicólogo. Mas hoje em dia, louva a Deus pelos psicólogos, né? Ainda mais aqueles que é cristão. Que eles começam a entender a mente humana. Hoje, de 10 cristãos que você conversa, 8 passam por psicólogo. Porque eles precisam de uma ajuda. Eles precisam de alguém que está fora da situação, que está fora daquilo que ele está vivendo, para começar a colocar ele em um sentido ou em um caminho que ele entenda como que é a vida dele. Interessante que aqui, no Salmo 125, eu vou ler para vocês, Salmo 125, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, e são firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam. Você vê Davi falando isso aqui, é muito bonito. Se você lê isso aqui, você só passar o olho lendo, você fala, ai que salmo lindo. Que palavra bonita que Davi colocou. Que coisa linda. Mas quem aqui já parou para estudar qual foi o momento da vida de Davi que ele escreveu isso aqui? Sabe qual foi o momento da vida de Davi que ele escreveu isso aqui? Quando ele estava sendo perseguido por Saul. Quando ele estava se escondendo em cavernas. Quando ele estava passando por um momento na vida dele de muita angústia, de muita dificuldade. Davi estava num pensamento, você sabe qual? Meu Deus, eu matei Golias. Eu tirei o rei da vergonha. Eu fui idolatrado, eu fui levantado como um grande guerreiro. Eu fui um cara valente, eu não me acovardei. E de repente tudo isso não vale mais nada. A circunstância, a situação que Davi estava vivendo, era uma situação do quê? De angústia, de entrega. Às vezes é isso que nós estamos vivendo hoje. Às vezes você pode estar aqui, estar desempregado, estar passando por um momento difícil. Está por uma dificuldade muito grande dentro do seu casamento, dentro da sua família, na sua empresa, no seu negócio. Você não está enxergando nada, você pode estar falando assim, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu coloco no altar, por que eu estou passando isso? Só que a diferença daqueles que rompem é aqueles que entendem quem é a fortaleza deles. É aqueles que entendem que o socorro vem de Deus. Davi, ele não vivia as circunstâncias. Ele não se lamentava ali. Mas Saul está me seguindo. Está vindo 300 homens atrás de mim. Está vindo mais tanto dali. Não. O que ele falava? O que confia no Senhor não será abalado. O que confia no Senhor nunca será destruído. Ele não vivia a circunstância, mas ele vivia aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava. A diferença na nossa vida para a gente ter sucesso não é você viver a circunstância. O cristão também passa por dificuldade. A diferença dos que passam e vencem para os que não passam e continuam vivendo a dificuldade não é naquilo que você sente, não é o momento. O momento você pode passar dor. O momento você passa luta, o momento você passa dificuldade, no momento você passa enfermidade, mas a diferença é em você não acreditar que aquele momento vai determinar quem é Deus na sua vida. É isso que determina a sua vida. Eu vinha com algumas dificuldades na minha mente, algumas lutas. E eu ficava assim, Deus, eu não aceito isso. Deus, esse pensamento é do inferno.
Deus, isso aqui não é do Senhor. E eu comecei a orar, falei, Deus, por que eu estou angustiado? Por que eu estou sobrecarregado? Por que eu estou assim? E é tão interessante que quando você começa a orar e perguntar para Deus, parece que você vai na Bíblia, parece que o negócio é pá! Você fala, oh, mas... E eu comecei a entender e a pensar. Nós, às vezes, desistimos ou desanimamos por tão poucas coisas. Você sabe por quê? Porque nós não temos a convicção certeira de quem é o nosso Deus. Porque quando nós temos a convicção de quem é o nosso Deus, nós não vivemos para esse mundo mais. Você trabalha, você luta, você quer conquistar, mas aquilo dali não gira a sua vida. Aquilo dali não é o eixo. Você tem vontade de ser bem de vida? Quem aqui tem vontade de ser bem de vida? Todos. Esse negócio que dinheiro não traz felicidade é lenda. Não traz para quem não sabe usar. Mas você ser bem de vida, você ter um casamento abençoado, não é? Você se dar bem com a sua esposa, você ser amigo, conversar. Eu converso com algumas pessoas que não têm isso. Cara, eu e minha esposa, nós conversa. Eu não tenho dificuldade. Na minha casa tem harmonia. As crianças brincam, E eu nunca vivi isso, pastor. Dentro da minha casa. Eu nunca vi isso do meu pai e da minha mãe comigo e com a minha irmã. Mas todos os dias eu declaro, eu não vivo pela circunstância que eu vivi, mas sim naquilo que eu acredito. E eu acredito que na minha vida eu ia ser abençoado. A minha casa seria abençoada. A minha vida financeira seria abençoada. E hoje eu olho, e quando eu vejo a minha vida em todas as áreas, eu começo a falar, eu não sou nada. Isso aí não é eu. Eu não dou conta disso. Eu não tenho sabedoria para ter isso. Eu não tenho sabedoria para ensinar isso. Quando eu prego, eu olho, principalmente no culto de terça, de sábado, não que de sábado não é diferente, mas de sábado é arena. Nós ainda somos jovens, se sentimos jovens. Mas quando eu venho no culto de terça, toda vez eu falo assim, Jesus amado, o que eu estou fazendo? Me colocam eu para pregar, Jesus. Eu fico aqui, as pessoas chegam e me falam, nossa, mas você é tão espontâneo. Gente, eu estou aqui pregando, eu olho para lá, eu travo. Falo, gente, o pastor de hora está me ouvindo. Mas você sabe por quê? Esse sentimento vem para a gente entender que nós não somos nada. Que quem faz é Deus. Que quem coloca é Deus. Para a nossa vida mudar, nós temos que entender quem é Deus. Mas a maioria das pessoas vivem aquilo que está sentindo. Eu estou, hoje eu estou, não vou mais não. Não vou mais fazer não. As pessoas, a maioria das pessoas, vive uma vida de procrastinação. Tudo que começa não termina. E assim reflete na vida com Deus. Começa a orar, não ora mais. Quem aqui lembra o que colocou na agenda do sonho em janeiro? Está vendo? Poucas pessoas. Está vendo? Às vezes o maior problema nosso é isso. Nós chegamos no início do ano, naquela euforia, ano novo, vida nova, tudo novo. O sentimento é diferente. Aí nós criamos planos. Criamos um monte de planos. Muitas pessoas correm para a academia em janeiro e fazem um pacote de 12 meses no cartão. Olha lá, tem gente rindo. Vai em janeiro, 5, 6 vezes. Fevereiro, 3 vezes. Março, 1. Abril, abandona. Mas está lá pagando 12 parcelas de R$ 79,90.
Porque vive o momento. Ah, estou cansado. Estou cansado. Não vive naquilo que acredita. Vai dar certo, eu vou emagrecer. Minha saúde ela vai mudar. Vive o momento. Davi estava lá na caverna, sofrendo com medo. Vou morrer, agora acabou. Davi não tinha psicólogo, pastor. Deixa eu ir ali marcar ali que eu vou conversar. Davi não tinha um pastor lá para ele falar assim: pastor Dior, tem um horário para minha mãe, é só para nós prosear aí. O senhor me dá uns puxão de orelha. Não tinha. Davi não tinha isso. Só que Davi tinha a convicção de quem era Deus. E olha que interessante. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Olha que interessante o que ele fala. Eleva os meus olhos para o monte. Olha para onde ele olhou. Para onde ele olhou? Para longe. Ele falou: meu Deus, onde eu estou sozinho. Estou sendo perseguido, estou triste, estou angustiado. Davi, ele estava vivendo um momento e ele começava a confrontar a sua alma, pastor. Ele começava ele mesmo a confrontar ele mesmo. Eu levo o meu para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está perguntando para quem? Davi estava sozinho, ele está perguntando para quem, pastor? Para ele mesmo. Davi, olha para longe. Como que tá as coisas? Tá difícil. Lá embaixo tem um exército, rapaz. Eu conheço eles, porque eu treinei eles. Eu fazia parte daquele povo ali, eu estava com eles ali, ó. Ixi, lá tem cara bom, hein? Lá tem cara lá que a pedrinha minha não vai derrubar ele não, hein? Ele com ele mesmo. Às vezes, querido, está na hora de eu e você, nós, confrontar nós mesmos. Sabe, você começar a viver aquilo que a Bíblia fala. Entra no seu quarto, em secreto, tranca a porta, dobra o seu joelho, senta, ajoelha, fala: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero conversar com o Senhor agora. Agora eu quero rasgar o meu coração, Deus. Eu não sou nada, Deus, sou trapo da imundície. Eu não sou digno de chegar à tua presença. Mas Deus, fala comigo. Traga no meu coração o sentimento de quem é o Senhor. Às vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós não pedimos isso para Deus. Nós só pedimos riquezas, dinheiro, casa, carro, saúde, cura. Só oramos para isso. Mas nós não oramos assim: Deus, eu quero a tua presença. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Esses dias eu estava orando. Eu já acho que no Arena eu preguei e falei isso. Não sei se eu falei aqui já. E veio no meu coração uma oração. E eu ouvindo lá um louvor. Hoje eu até vim no carro ouvindo aquela música do Kleber Lucas, a tua cruz está vazia. E eu ouvindo essa música e aí veio um sentimento em mim. Que parecia que não era eu que estava falando, mas eu estava falando, que eu orei assim. E eu orei assim: Deus, se um dia, Senhor, o Senhor vê que eu vou desviar dos teus caminhos, me mata. E eu continuei orando: Deus, que eu não fique nesse mundo, porque eu não quero. E eu comecei a lembrar de um monte de amigos meus que pregavam comigo, que hoje vive vida. E eu falava: Deus, eu não quero isso, mas Deus, tenha misericórdia da vida dele, Deus. E depois que eu acabei de orar, eu comecei: meu Deus, que oração, né? Eu comecei a pensar, eu falei: Senhor, tenha misericórdia, Deus, do teu servo. Que oração, né? Deus te levar. Por um momento eu comecei a ficar com medo, sabe? Falei: rapaz do céu, né? Podia ter orado assim, né? Deus, dá um puxão de orelha. E de repente já mudou o meu sentimento. É isso mesmo. Eu comecei a entender. Sabe o que é ali? Um conflito na minha mente que vem do inferno, colocando dúvida naquilo que eu estava falando.
E quando a dúvida vem, nós se afastamos de Deus. Davi, ele não tinha dúvida nenhuma. Sim ou não? Estava passando por um momento difícil. Angústia, tristeza. Porque o maior problema do crente é a tristeza. O sentimento de traição, o sentimento de perca, faz o crente se abalar emocionalmente. E quando o diabo entra na nossa emoção, ele pinta e borda. E Davi aqui, ele entendia que ele não poderia deixar a alma dele cair naquilo. E ele começa a falar. Continua no Salmo 121, no 2. O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. E de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Davi tinha convicção de quem era Deus na vida dele. Davi, em outros momentos, ele perguntava: ó, minha alma, por que tu está abatida? Por que você está angustiada? Vocês entendem que Davi não estava conversando com outra pessoa? Davi estava conversando com ele. Davi, nos momentos, então, o que Davi mostra aqui? Que o crente não é um super-homem. O maior problema nosso é que nós queremos, ou nós pensamos que depois que nós aceitamos Jesus, nós somos o... E isso não é verdade. A palavra aqui nos mostra que a cada dia nós temos que ter convicção de quem é Deus na nossa vida. Que nós temos que ter convicção e a certeza de quem é Deus na nossa casa. E um dos momentos mais difíceis da minha vida relacionado a ministério, eu tive um conflito muito grande comigo mesmo. E eu lembro que eu acordava de madrugada e eu tinha que sair assim. Eu saía do quarto, ia lá, minha casa é bem comprida assim, ia lá, saía, subia lá na área gourmet lá, e lá eu chorava sem ninguém ver. Não demonstrava fraqueza para minha esposa, nem para meus filhos, nem para minhas filhas, nem para meus discípulos. Liderando 12 células, viajando 100 quilômetros, 50 pessoas, uma igreja abrindo, mostrando a alegria. Chegava para fazer, para pregar, feliz, alegre, contente, orava, ganhava gente, não sei o que aconteceu, foi o momento mais da minha vida que eu passava, as pessoas queriam conversar comigo, você ora por mim? Eu falava, eu nunca tinha vivido isso. Não, a gente ora. Vocês são de que igreja? Da igreja da praça? Porque nós fazíamos um evento na praça, põe um monte de banquinho, aquele monte de gente na praça. Somos a igreja da praça. Vai lá com nós, vou. Buscava gente lá em Dayatuba, trazia para o culto. Ia de madrugada levar. Às vezes que eu ia sozinho, que eu voltava no carro, eu voltava chorando. Chorava, igual criança. Angustiado. Com a minha alma apertada. E na minha mente falava, Deus, o que é isso, Deus? O teu reino não é um peso. Buscar ao Senhor não é um peso.
Viver a tua palavra não é um peso. O que é isso, Deus? E o diabo soprava. Olha lá. Olha isso. Olha aquilo que está acontecendo. Olha lá. E o diabo parecia que colocava uma lupa. Eu enxergava tudo. Pessoas de outras igrejas. Convites. Queria que você fosse pregar na minha igreja. Queria que você desse uma palestra para os jovens. No meu coração eu vinha, nossa, os de fora me tratam tão bem e os da minha casa me matando. O dia que veio esse sentimento, eu dirigindo o carro, que eu ia falar assim para me pregar numa igreja, veio na minha mente, o profeta na sua casa não vai ter honra. E você não vive para homens, mas você vive para mim. E eu trouxe na minha mente, eu estava vivendo um momento de angústia. Eu estava vivendo um momento igual Davi. Só que eu comecei a entender quem era a minha fortaleza. E eu comecei a entender, cara, quando eu me converti. Quando eu cheguei na igreja, 7 de setembro de 2005. Rebentado. Quem que cuidou de mim? Veio as pessoas na minha mente. Qual foi o ministério que cuidou de mim até hoje? Veio a igreja que eu faço parte. E eu comecei a duelar com aquilo. Comecei a duelar. E eu já não vivia mais os meus sentimentos. Mas eu vivia aquilo que eu acreditava que seria. E Deus começou a mudar a minha vida. Mudar a minha história. E a partir do momento que eu comecei a mudar isso aí, tudo na minha vida mudou. Na minha vida profissional. Relacionamento com as minhas filhas. Relacionamento com meus amigos, relacionamento com a minha esposa, tudo foi mudando, pastor. Parece que tudo foi mudando. Por quê? Porque eu comecei a acreditar não naquilo que eu estava sentindo, mas eu comecei a acreditar naquilo que era do altar, aquilo que era do céu, não que era da terra. Às vezes dentro da tua vida, você ainda não recebeu coisas, ou Deus ainda não liberou sobre a tua vida aquilo que você tanto busca, porque às vezes você está vivendo uma vida meio no sentimento. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu renuncio, mas eu não posso. Eu não sei se eu estou certo, mas semana passada chegou uma pessoa em mim e falou assim, você não ora por mim? Eu falei, eu não. Por você não. Mas como assim, Roberto? Falei, cara, mas já orou? Você já caminhou com nós 9 anos? Você voltou lá na lama? O que eu vou falar para você? Não, mas eu queria que você orava. Não, você quer que eu entre na brecha com você. Você quer que eu batalhe com você. Falei, cara, você também conhece o mundo espiritual. Falei, eu conheço mais ou menos. Mas eu sei que quando eu entro na brecha por você, vai vir em mim também. E você não quer. Se você quisesse, se você tivesse a convicção daquilo que Deus fez na sua vida, você nem aonde você está, você estaria. Chorou. Agora eu vou. Veio. Nem nada. Está no mesmo lugar. Postando. Daqui um mês manda mensagem de novo. Ora por mim aí, ó. Amém. Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Deus é bom, diabo é ruim. As pessoas têm que ter a certeza de quem é o Deus que elas buscam. Nós, dentro da igreja, temos que ter a certeza de quem é o Deus que nós buscamos. Nós não podemos viver de sentimentos, querido. Nós temos que ser uma igreja que nós vivemos naquilo que nós cremos, não naquilo que nós sentimos. Nós temos que ser um povo que transmitimos para outras pessoas aquilo que é a palavra, não aquilo que nós queremos transmitir. É muito triste, mas é triste demais, para mim, quando a gente escuta assim, ei rapaz, essa semana eu ouvi de novo, de uma pessoa que não é mais da Sara.
Ei, Bertinho, tá lá no centro? Tô. Tá na Sara ainda? Cara, isso aí é uma faca. Eu olho e falo, mas por que ainda, velho? Será que eu tenho algum problema? Eu e os caras estão esperando eu sair? Que acho que tô firme, cara. Ainda não, tô lá. Não é ainda, tô lá, vou lá até o fim. Até o dia que ainda brinquei com ele, falei, eu quero ser igual Paulo. Chegar bem velhinho, olhar assim e falar, combati o bom combate, cerrei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me espera. Aí ele deu uma risada e falou assim, você é duro na queda. Na minha mente eu falei assim, boca do Satanás, né? Ele quer que eu caia, né? Mas aí a pessoa falou assim, por um lado eu me alegro, e por outro lado eu fico triste. A pessoa falou assim, o que será, né? Da Sara nossa terra, quando Deus levar o pastor Jorge, o bispo Atílio, porque eu amo, eu respeito esses homens. Eu ouvi aquilo, por um lado eu me senti, velho, né? Né? Graças a Deus, não falaram mal dos meus pastores, né? Mas por outro lado eu falei assim, que triste isso, né? Não é, pastor? Que triste isso. Não está tendo sucessores. Por que será? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que será? Será que os antigos da nossa igreja têm mais fé ou têm mais convicção do que nós novos? Eu acho que sim. Porque eles passaram muitas lutas. Muitas. Eu lembro quando eu me converti, eu lembro do seu Rubens. Você vê, está aqui. E tem gente que se converteu comigo que eu nem sentar. Porque as pessoas viveram o sentimento. Quantas batalhas que os mais antigos não passaram e não arredaram o pé. E às vezes nós, por umas batalhinhas pequenas, por coisinhas tão mínimas, abandonamos tudo. Por uma dificuldade tão pequena. Não é mais para mim isso não. Quando nós fazemos isso, será que nós estamos tendo a convicção de quem é Deus na nossa vida? E a Bíblia fala que Davi, ele falou que aquele que confia no Senhor será como os montes. E isso se cumpriu na vida de Davi. Porque eu não sei exatamente, mas acho que deve ser há 3.000 anos atrás, a época de Davi. E está eu hoje aqui, numa terça-feira, 8:30 da noite, pregando sobre Davi. Se cumpriu na vida de Davi. Não aquilo que ele estava sentindo, mas aquilo que ele acreditava. Vai se cumprir na minha vida e na sua vida, querido. Não aquilo que você está sentindo nesse momento, mas aquilo que você acredita. Se você acredita que você vai ser bem na sua vida profissional, vai se cumprir se você acreditar. Não aquilo que você está sentindo nesse momento, que está difícil. Se você quer ter uma família abençoada, próspera, vai se cumprir aquilo que você acredita, não às vezes aquilo que você está sentindo nesse momento. Você quer ver estar passando uma dificuldade com o filho, com o pai, com o marido, eu não sei. Mas não é isso que vai determinar o final. Só vai ser isso que vai determinar o final se você acreditar nisso. Mas se você acreditar na promessa do Senhor, que você vai ser grande, que você vai ser grande, que você vai crescer, que você vai romper, que você vai vencer, é isso que vai se cumprir na sua vida. Agora, se você acreditar que o momento que você está passando vai ser isso,
Eu, antes de me converter, eu era casado. Fiquei 1 ano e meio casado. Quando eu separei, vida louca, doido, desacertado, falei, esse negócio de casar e fritou fora, mas nunca mais. Minha vida é isso aqui, acabou e já era. Quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, graças a Deus, o dia que eu entreguei minha vida para aquilo, nunca eu desviei. Nunca eu dei voltinhas. Eu peguei uma folha, escrevi como que tinha que ser a minha esposa. E eu morria de vergonha, só mostrava para o meu líder. Eu falava, nossa, que coisa de gente besta isso, cara. Coisa de gente tonto. Mas diz que tem que escrever. Meu Deus do céu, nossa. Mas eu lembrava tantas vezes que o meu líder falava assim, ó, trazei à memória aquele que te traz esperança, cara. Escreve, traga aquilo ali para você ficar lendo. Eu comecei a escrever o jeito que ela tinha que ser, a minha casa, com a minha filha que eu já tinha. E eu fui escrevendo. E aqui dali eu tinha escondido debaixo do meu colchão para minha mãe não ver que eu tinha voltado a morar com minha mãe, porque eu tinha vergonha. Só que eu tinha vergonha porque eu vivia um momento de vergonha. Separado, voltou para casa. Mas sem eu entender, eu não vivia a minha vergonha, eu vivia aquilo que eu queria. Eu falava, mas quando eu ia deitar, 11h30, meia-noite, eu tirava a folhinha. Ó Deus, eu trago a minha memória. E começava a falar. Vai ter que ser assim, assim, assim. E para a honra e glória de Deus, hoje eu vivo tudo aquilo que minha folha estava escrita. Tudo. Porque eu não determinei na minha vida o momento que eu estava vivendo, mas sim aquilo que eu acreditava. O diabo colocava na minha mente, ó, seu pai falou que você não ia ser nada, que você nasceu para ser servente. Você tem que ficar esperto. Meus tios falavam assim, ó, cuidado para você não ser um mendigo, hein? Porque já é preto, pobre, só é cair nas drogas, acabou. Eu ouvia isso com 14 anos de idade. Olha que coisa linda para uma criança ouvir. E quando eu comecei a crescer, quando eu me converti, a primeira coisa que eu lutei foi isso. Eu falei, eu vou ser exemplo para minha família. E através da minha vida, quase toda a minha família está convertida. Sábado, meu primo, que é um pastor desviado, passando por um momento de luta. Cedo, Deus colocou no meu coração, eu mandar mensagem para ele. Ele pegou um carro de São Paulo e veio sentar ali no meio com a esposa dele. Falou, cara, eu precisava te ver. Eu precisava vir nessa igreja. Porque há 2 anos atrás você me convidou para passar o final do ano aqui. E aqui eu sinto uma paz, cara. Eu precisava vir aqui. E o pai dele era um dos que falava isso. E hoje o pai dele mandou mensagem. Roberto, para minha mãe, falando. Toda vez que o Val vai aí e fala com o Roberto, ele volta diferente. Sabe por que isso? Eu não vivi a circunstância. Mas até hoje eu vivo o que eu acredito. E eu acredito que eu sou filho de Deus. Eu acredito que Deus tem uma promessa para a minha vida. Eu acredito que tudo aquilo que eu declaro vai acontecer na minha vida em nome de Jesus. E você tem que acreditar nisso, querido. Eu queria que você ficasse de pé. E eu não sei como que você chegou aqui hoje. Às vezes você vive uma vida que você entende quem é Deus. Você fala, Alberto, eu busco, eu tenho 5, 6, 10, 15, 30, 40, 50 anos de convertido eu tenho. Mas às vezes a circunstância que você passa, os momentos que você passa, de dificuldade, de perca, você fica se perguntando por quê, querido. E nós não temos que perguntar o porquê daquilo. Nós só temos que aceitar. Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Tudo. Mas por que isso? Por que na minha vida não vai nisso? Por que não acontece aquilo? Por que isso não rompe? E às vezes essas perguntas, esses momentos que você passa na sua vida,
está fazendo você deixar de viver aquilo que você acredita. Porque está abatida, ó minha alma. Se levanta, muda. Davi estava falando com ele mesmo, muda. Levanta a cabeça. E esse sentimento, essas orações, esses momentos de Davi, fez Deus tirar ele da caverna e colocar ele no trono. Fez Deus tirar ele de perseguido, para ele ser rei. Às vezes na sua vida, para as coisas acontecer, só está precisando isso. Um passo, um posicionamento, uma postura de você acreditar quem é Deus. De você olhar e falar, Deus, eu quero fazer parte, eu quero entrar na tua fortaleza. Eu quero ser, Deus, guardado por ti. Eu quero ser convicto por ti. Eu quero a cada dia, Deus, entender que o Senhor é meu guardião, que o Senhor é que me guarda, que o Senhor é que me livra, que o Senhor é que me sustenta, que o Senhor é que me levanta, que o Senhor é que me leva a romper, a crescer, e que também é o Senhor que me leva a tirar a minha mente dessa situação, a tirar a minha alma de ficar perturbada. Ó Deus, eu preciso disso. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora, e você começasse a orar, querido. Você começasse a falar com Deus. Você falasse, Deus, eis-me aqui, Pai. Eu estou aqui diante da tua presença. Eu coloco a minha mente, eu coloco o meu coração. Eu coloco, Senhor, os meus sentimentos. Que o Senhor venha, Pai, esquadrilhar o meu coração e examinar nele, Deus, se há algum caminho mau, se há algum caminho que me desvie de viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus tem o melhor para a sua vida, querido. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua saúde. Às vezes nós declaramos doença, aceitamos situações de doença, como nós já ouvimos o bispo pregar aqui. Nós às vezes declaramos, o meu colesterol, a minha diabetes, a minha dor, a minha não sei o quê. Querido, está na hora de nós começarmos a viver e a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Está na hora de você começar a olhar para aquilo que você tem tanto buscado e não tem acontecido de uma maneira diferente. Deus fez isso na minha vida, querido. Deus mudou a minha história. Deus me tirou de um lugar, querido, que eu não era nada, que na minha mente estava que eu não ia ser nada. E Ele tem a cada dia mostrado o poder dEle na minha vida. E a cada dia eu tenho orado, querido, para que dentro do meu coração venha sempre ter a dependência de Deus. Comece a orar, querido. Fala, Deus, no meu coração, que venha sempre ter o sentimento da dependência do Senhor, Pai. Que não venha nada, Deus, ser de mim. Que não venha, Senhor, no meu coração nenhum sentimento de soberba, de altivez, mas que venha mesmo um sentimento de dependência do Senhor, de dependência da tua palavra, do teu altar, de dependência que o Senhor, que tem guardado a minha vida. Fale isso com Ele, querido. Começa a clamar, começa a falar com Deus, começa a direcionar aquilo que você tem orado. Começa a falar, Deus, muda a minha história, muda a minha família. Começa a orar pela tua casa, querido. Eu declaro que em nome de Jesus, que nenhuma ação maligna, que nenhuma ação do inferno encontrará o endereço da tua casa, querido, o endereço da tua família, o endereço do teu trabalho. Que nós vamos ser guardados pelo Senhor, que a cada dia nós vamos ser guardados por aquele que não dorme, por aquele que vigia, por aquele que guarda a minha vida, a sua vida. Então começa a falar com Deus. Começa a falar, Deus, tira do meu sentimento, tira do meu coração todo sentimento que me traz tristeza. Coloca no meu coração sentimento de alegria, sentimento de convicção. Traga na sua mente, querido, convicção de que Deus pode mudar a tua história.
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Estenda as suas mãos para cá, querido, vamos orar. Senhor, aqui apresentamos o nosso país no teu altar. Deus, o Senhor tem sido tão bom para nós. Mas o clamor da tua igreja hoje é que nós queremos justiça. Tantas injustiças em tantos setores, em tantas situações. Mas como o Salmo 46 deixou bem claro, que ainda que as nações se esbravejam, o Senhor derrete a terra. Não sobra nada. E a tua palavra também diz, agindo eu, quem impedirá? E nós, igreja do Senhor, estamos clamando por uma ação do teu Espírito nesta nação tão prodigiosa, tão abençoada, tão rica em todos os sentidos. Oh Pai, ela é rica até mesmo no que diz respeito ao mundo espiritual. Porque quantos cristãos tem nesse país? Eu não sei dizer, mas o Senhor conhece cada um deles. Conhece a intenção do coração, e os cristãos estão buscando em verdade o Senhor, para que possamos ver a tua mão operando na nossa nação nos anos vindouros. Vem, Senhor, com a tua graça, vem com o teu poder, manifesta a tua glória e age, Pai, nesta nação brasileira, através da tua igreja, através dos votos que vão ser colocados diante do Senhor nessa eleição do dia 2 de outubro. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia desta nação. E obrigado, Pai, porque no meu entender de pastor, o Senhor tem algo bom para esta nação. Porque aquele voto de Minerva, quando em 48 a ONU reuniu para fazer Israel uma nação, se tinha aprovação ou não, foi a aprovação, e o voto de Minerva foi brasileiro. E eu sei, e nós sabemos, Pai, o Senhor não esquece dos benefícios que uma nação presta. Muito obrigado por tudo, Pai. E declaramos a tua vitória nesta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, querido, eu vou descer ali. Você vai receber a unção, um toquezinho só na sua mente, para você viver naquilo que você acredita e não nas circunstâncias. Amém? Então nós vamos descer e vamos ungir você. É rapidinho. O horário está avançado, mas a misericórdia de Deus é maior do que o horário. É um toquezinho só. Pode vir na frente. Braços é o meu lugar, estou aqui.
é real. Tua voz ecoa no meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa no meu ser. Mais fundo, mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, os teus pés me levam. Amados, viver naquilo que a palavra já te orientou. Não saia daí. Qualquer dia eu vou testemunhar para vocês a minha vida. Vocês vão rir até. Mas até hoje, normal, tranquilo. Que a paz do Senhor, a bênção e o Espírito do Deus Altíssimo esteja liderando a nossa casa, a nossa vida e o mundo espiritual sobre a nossa vida. Nós temos agasalhado com tudo aquilo que nós cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Fica na paz.